vamos iniciar aqui. Então, a aula hoje é somente de exercício. Então, o primeiro exemplo, né? Desejando medir a altura de um prédio, um estudante fixou verticalmente no solo uma estaca de 2 metros de comprimento. Em certa hora do dia, ele percebeu que o prédio projetava no solo uma sombra de 60 metros de comprimento, enquanto a estaca projetava uma sombra de 3 metros de comprimento. Considerando os raios solares paralelos, que valor o estudante encontrou para H? Então, esse exemplo aí é bem típico, né? Ele é bem clássico. Exatamente, você vai determinar a altura de um objeto, analisando as sombras do objeto que você quer determinar a altura e de outro de referência um pouco menor, que no caso aí ele está utilizando uma estaca. Então, nós temos aqui uma estaca de 2 metros de altura. Então, você tem uma estaca 2 metros de altura, né, que seria o comprimento da estaca. Essa estaca vai projetar uma sombra de 3 metros e o prédio vai projetar uma sombra de 60 metros de comprimento. Aí nós queremos calcular a altura desse prédio. Aí como é que podemos responder essa questão? Então, aqui temos o esquema dessa questão. Então, nós queremos determinar a altura desse prédio, que é esse H, né? Para fazer isso, nós vamos utilizar uma estaca de altura conhecida e nós vamos conseguir medir aqui de maneira fácil a sombra, né, o comprimento da sombra do prédio e o comprimento da sombra da estaca. Eu vou colocar aqui os valores da questão. Então, a sombra da estaca é 60, a sombra do prédio 60, a da estaca 3 e o comprimento da estaca 2 metros. Então, 60, 3 e 2. Então, vamos anotar aqui. Então, essa sombra mede 60 metros, que está chamada aqui de L. Então, esse L aqui é igual a 60 metros. Então, a sombra 3 metros. E a altura da estaca 2 metros. Então, nós queremos calcular a altura do prédio. Aí como é que nós vamos fazer isso? Para responder essa questão, como aqui já está feito o esquema, aí fica fácil, né? Nós temos aqui, ó, um raio de luz que passa rente ao prédio. Então, esse raio de luz, a partir desse raio de luz, você vai ter sombra desse raio de luz até o prédio. Daqui em diante, você vai ter a iluminação do sol. Então, se você pegar outros raios de luz, vão atingir o prédio e não vai conseguir atravessar. Então, você vai ter essa região aqui de sombra. Essa outra região, você vai ter os raios iluminando. Então, aqui seria a região iluminada. Mas nós vamos estar interessados aqui na região de sombra. Da mesma forma, a estaca. A estaca também ela vai receber aqui, ó, vários raios de luz. Alguns deles vão conseguir passar, ó, rente à estaca, outros vai iluminar do outro lado e outros vai bater aqui na estaca e não vai conseguir atravessar. Então, você vai ter a região de sombra também projetada. Então, nessa situação, nós vamos ter a projeção aí de duas sombras. A sombra do prédio e a sombra da estaca. Então, vou apagar aqui essas sombras para a gente analisar esse esquema. Então, como é que nós vamos poder calcular essa altura do prédio? Então, você observa que nós temos aqui a construção de 3 triângulos. E esses 3 triângulos, você vai ter aqui esse triângulo maior, que é o triângulo da projeção da sombra do prédio. Esse triângulo aqui que eu vou destacar, ó. Destacar aqui em vermelho, triângulo maior. E você vai ter esse triângulo menor, que eu vou destacar aqui de azul, que é relativo à projeção da sombra da haste. Só que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por que eu posso afirmar isso? Porque, primeiro, eles formam 90 graus com a superfície que está aqui plana na horizontal. Então, o prédio e a vara estão exatamente perpendicular a esse plano horizontal, formando 90 graus, como está indicado aqui na própria imagem. E segundo, esses raios aqui, ó, que vão ser o cateto
aliás, serão a hipotenusa desse triângulo, né? Você tem os catetos aqui, ó, e aqui a hipotenusa, que é exatamente o lado oposto ao ângulo reto. Então, esses duas hipotenusas aqui, elas são paralelas porque são provenientes dos raios de luz do Sol. Então, ela vai projetar esses dois raios, e esses raios serão paralelos. Significa dizer o quê? Que os ângulos internos, eles são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, será congruente a esse do triângulo menor. Da mesma forma, esse outro ângulo aqui da parte de baixo, ele será congruente a esse outro ângulo da parte de baixo do triângulo menor. Então, você tem dois triângulos semelhantes. Então, quando isso acontece, então, nós podemos utilizar a semelhança de triângulos. Então, esses dois triângulos são semelhantes, então vamos utilizar aqui, ó, semelhança de triângulos, que é um conceito lá da matemática. Aí o que é que diz essa semelhança de triângulos? Nós vimos nas aulas anteriores, quem perdeu, aí eu vou deixar depois o link do vídeo anterior, que a altura do triângulo maior dividido pela base do triângulo maior, ela vai ser proporcional à altura do triângulo menor dividido pela base do menor. Então, você tem aqui uma proporção entre duas razões. Então, a altura do maior, que é esse h que nós queremos calcular, a base do maior, que no caso aqui corresponde a 60 metros, a altura do menor, que é o da haste, que vale 2 metros, e a base do menor, que é a sombra da haste, que no caso aqui é 3 metros. Então, é só utilizar essa proporção e fazer o cálculo. Então, é quase uma regra de 3, né? Que é uma proporção. Então, nós vamos ter aqui, ó, H, que é a altura do triângulo maior, que no caso aqui vai ser a altura do prédio, dividido pela base do maior, que é a sombra do prédio, que vai ser 60 metros. Então, deu 60 metros. Isso será igual à altura do menor, no caso aqui é 2 metros, dividido por 3, que é a base do menor. Aí eu vou fazer o quê? Se 60 está dividindo, ele passa multiplicando, nós vamos ter H igual a 2 vezes 60 dividido por 3. Tá aqui, ó, 2 vezes 60 dá 120 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4, né? Aí sobra um zero, a resposta será 40 metros. 120 dividido por 3 dá 40. Então, a altura desse nosso prédio que nós estávamos procurando corresponde a 40 metros. Aí é mais fácil a gente determinar a altura usando a questão aqui da semelhança de triângulo do que ir de baixo até em cima com uma trena e medir essa altura, né? Então é mais fácil a gente medir aqui o tamanho da sombra do que a altura do prédio. Então, de maneira indireta, a gente consegue determinar a altura do prédio mesmo sem medir, apenas medindo as sombras do prédio de outro objeto tomado como referência. Vamos ver a próxima questão, que é semelhante a essa, e aqui contextualizando para escoteiros. Então, temos aí um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno de uma árvore. Por segurança, eles devem colocar as barracas a uma distância tal da base da árvore que, se cair, ela não venha a atingi-los. Aproveitando o dia ensolarado, eles mediram ao mesmo tempo os comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 1,5 metros de altura. Os valores encontrados foram 6 metros e 1,8 metros. Quer dizer, a sombra da árvore 6 e a sombra do escoteiro 1,8, respectivamente. Qual deve ser a menor distância das barracas até a base? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Eles têm uma árvore lá num determinado local e querem armar as barracas próximo, mas não exatamente ao pé da árvore, porque a árvore pode cair e eles não querem que a árvore caia em cima das barracas. Então tem que ser a menor distância possível da árvore, para que caso a árvore caia, não atinja ninguém, né? E eles fiquem mais próximo possível para pegar a sombra da árvore também.
Então, nós temos aqui, ó, a altura do escoteiro é 1,5 metros, a sombra projetada do escoteiro é 1,8 e a sombra projetada da árvore é 6 metros. Então, nós temos que encontrar a altura da árvore. Sabendo a altura da árvore, nós vamos determinar a distância mínima até a base. Então, a situação seria isso aqui, ó. Aqui você tem a árvore. Se a árvore cair, no máximo, ela vai cair exatamente atingindo até a sua altura, né? Então, vamos dizer que a altura da árvore seja, sei lá, 5 metros. Então, se ela cair cortada exatamente aqui ao pé da árvore, no pé da árvore, então ela vai arriar e vai cair 5 metros. Então, caso a altura da árvore seja 5 metros, a distância mínima que eles podem armar as barracas é de 5 metros, né? Então, vai depender da altura da árvore. Então, o que nós vamos encontrar aqui é exatamente a altura da árvore, que é o H. Então, nós vamos saber aqui a base da árvore não, né? A base aqui do triângulo. Novamente, nós vamos ter dois triângulos. Esse amarelo aqui seria o raio de luz solar, que passa rente à árvore e vai projetar a sombra. Da mesma forma que o escoteiro vai passar o raio solar e vai projetar uma sombra aqui também do escoteiro. Então, a gente está imaginando que o Sol está nessa região aqui. Então, aqui você teria o Sol, e o Sol está iluminando a árvore, o escoteiro, e você vai ter a projeção das sombras nessa direção que está indicada aí na imagem. Então, aqui nós vamos formar novamente dois triângulos, um maior e um menor. Então, você vai ter a base maior, base menor, altura maior, altura menor. Então, vamos agora anotar aqui, ó, semelhança de triângulo. A altura do maior sobre a altura do menor vai ser igual à base do maior sobre a base do menor. Então, vamos pegar agora os valores da questão para colocar e fazer o cálculo. Quanto é a altura do escoteiro? A altura do escoteiro está aqui, vale 1,5 metros. Então, a altura do escoteiro, 1,5 metros. A base do maior vai ser a sombra da árvore e a base do menor, a sombra do escoteiro. Vamos ver quanto é. A sombra da árvore é 6 e a sombra do escoteiro 1,8. Então, é 6 e 1,8. Aqui, ó, 6 e 1,8. Então, do mesmo jeito, 1,5 vai passar multiplicando, nós vamos ter H igual a 1,5 vezes 6 dividido por 1,8. Você vai pegar 1,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então, vai dar 9 dividido por 1,8. 9 dividido por 1,8, nós vamos encontrar 5 metros. Então, a árvore mede 5 metros de altura. Então, aqui está a altura da árvore. Então, eles devem colocar a barraca até, no máximo, 5 metros de distância, né? Então, a distância mínima para eles colocarem a árvore é de 5 metros, que é a resposta da nossa questão. Então, novamente, aqui nós conseguimos medir a altura de um objeto de maneira indireta, utilizando exatamente a comparação da sombra do objeto com outro que nós conhecemos. E o nosso terceiro exemplo é sobre câmara escura, que também utiliza o princípio da propagação retilínea da luz. Também fizemos uma aula específica sobre isso, sobre câmara escura, que também está lá no YouTube. E qualquer coisa eu coloco o link aqui para vocês também. Então, aqui nós temos o esquema, representa o corte de uma câmara escura, de orifício, diante do qual existe um corpo luminoso AB de 40 centímetros de comprimento. Então, aqui nós temos o corpo luminoso AB, que mede 40 centímetros de comprimento. Considerando A igual a 100 centímetros e B igual a 20 centímetros, esse A seria o quê? A distância do objeto até a câmara. E o B é exatamente o comprimento da câmara, que é do orifício até onde vai ser projetado a imagem. Calcule o comprimento da figura à linha beirinha projetada na parede do fundo da câmera. Então, nós queremos calcular quanto é esse comprimento. Então, vamos relembrar aqui de maneira rápida, mas qualquer coisa vocês podem rever o vídeo sobre câmara escura. Então, aqui nós temos um objeto luminoso, ele vai emitir ou refletir luz, e essa luz vai passar aqui
pelo orifício da câmara escura. Então, aqui nós temos um pequeno orifício. A câmara escura, lembrando, seria uma caixa totalmente fechada com um pequeno orifício. Então, a luz vai entrar apenas naquele orifício e, oposto a esse orifício, nós vamos ter uma face que é translúcida, que pode ser um papel vegetal, um papel manteiga, onde você vai conseguir enxergar a projeção da imagem na face oposta ao orifício. Então, aqui também pegando outro raio de luz, ele vai atravessar, entrar no orifício e projetar a imagem. Então, nós vamos ter aqui uma imagem projetada na parte de trás da câmara escura. E o nosso objetivo é exatamente calcular o comprimento da imagem ou a altura da imagem. Então, a altura da imagem aqui, que a gente vai chamar de DH minúsculo. Então, da mesma forma, aqui nós vamos ter dois triângulos, que é o triângulo ABO, esse triângulo aqui, ó, ABO, e o triângulo A'B', O. Aí você tem um triângulo maior e um triângulo menor. Então, novamente, nós podemos utilizar aqui a semelhança de triângulos. Então, considerando A igual a 100, B igual a 20 e a altura aqui 40. Então, vamos colocar essas informações agora aqui, ó. Então, A igual a 100. Vamos recapitular aqui, né? A igual a 100, B igual a 20 e a B 40. Então, aqui, ó, 20 e aqui 40. Tudo está em centímetros. Centímetros, centímetro, centímetros. Então, nós queremos calcular essa altura da imagem. Aí, para fazer esse cálculo da altura da imagem, novamente nós vamos utilizar a semelhança de triângulos. Então, é exatamente igual lá da sombra. A altura do maior sobre a altura do menor, igual a base do maior sobre a base do menor. Então, vamos substituir aqui os valores, ó. O maior, a altura do maior é 40. Vamos colocar aqui, ó, 40. O menor, a base do maior é 100. Aqui, ó, a base do maior, 100. A altura do menor é o A', B', que nós não sabemos. E a base do menor é 20. Então, nós queremos calcular esse H. Então, vou fazer, ó, H vezes 100 igual a 20 vezes 40. Então, H vezes 100 é igual a 20 vezes 40. 20 vezes 40 dá 2 vezes 4, 8, 800. E o 100 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Vai do primeiro membro para o segundo. Então, você pode 100 dividido por 80, você vai achar que H igual a 8 centímetros. Então, a altura da projeção da imagem na câmara escura, nesse nosso exemplo aqui, será 8 centímetros. Então, respondemos aí 3 questões envolvendo o princípio da propagação retilínea da luz, né? Os 2 primeiros com relação à sombra e esse terceiro com relação à câmara escura. Mas os 3 utilizamos a mesma relação matemática, que é a relação da semelhança de triângulos. Então, sempre que você tem 2 triângulos semelhantes, um maior e um menor, você pode utilizar essa relação aqui, semelhança de triângulos. Então, existem outros tipos de questões também envolvendo o princípio da propagação retilínea da luz, que você vai sempre resolver usando essa proporção matemática chamada de semelhança de triângulos, né?